Bom dia a todos, desejo um bom dia a todos. Que Deus venha nos abençoar neste dia maravilhoso, né? E eu venho contar esse testemunho, né? O meu testemunho de vida, né? Eu sou novo aqui, né? Sou novo em relação a proclamar e pregar a palavra do Senhor pelo YouTube, né? Pela internet, né? Então, essa é uma experiência nova para mim. Que esse seja um novo começo em minha vida, para a glória de Deus. Então, hoje eu venho trazer o meu testemunho, né? Testemunho de vida que eu vivi, né? Até o momento que hoje eu estou aqui sentado, para a glória de Deus. Amém? Primeiramente eu vou ler aqui Romanos capítulo 5, do versículo do 20 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, do versículo 20 ao 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aqui fala, onde abundou o pecado, ali também abundou a graça do Senhor. Amém? Então, em cima desse versículo, venho eu trazer o meu testemunho de vida, para a glória de Deus. Eu era um homem que vivia, né, nas drogas, né, na maconha, cocaína, me prostituía. Vivia conforme a minha própria vontade, né? E teve um dia na minha vida que eu cheguei bêbado em casa, drogado, já de praticamente 2 a 3 dias de virada, bebendo e curtindo, né? E naquele momento eu cheguei em casa bêbado, houve uma discussão entre eu e meu pai, né? Onde, naquele momento, a ira no meu coração, a raiva, o rancor pela vida que eu vivia, pela prisão em minha alma e meu espírito, um demônio acabou tomando posse da minha vida, naquele momento, né? Pelas brechas que tinha em minha vida. E eu acabei derrubando meu pai no chão, né, com as minhas 2 mãos. O inimigo ficou focando meu pai, né? E eu não me lembro, minha visão, na hora da discussão entre eu e meu pai, me lembro de uma parte, mas depois eu não me lembro do que aconteceu. Sei que eu voltei a si depois que 2 pessoas me tiraram de cima do meu pai. Eles me passaram que eu estava discutindo e eu derrubei meu pai no chão, peguei minhas 2 mãos pelo pescoço dele, fiquei enforcando e por quase tirei a vida do meu pai. Né? E aquele momento gerou um arrependimento muito grande, porque eu não me lembrava daquilo, eu não tinha nitidez, não tinha clareza do que tinha acontecido naquele momento. Isso me trouxe um arrependimento muito grande, o que poderia ter acontecido. Poderia ter eu tirado a vida do meu pai e eu tá preso até o dia de hoje, só Deus sabe. Naquele momento Deus falou comigo. O Senhor disse no meu coração: agora tu toma tua decisão. Teu caminho já está traçado. O caminho que tu está seguindo é um caminho de morte. O inimigo já traçou teu destino. Ou tu vai acabar com a tua vida ou da tua família. Mas o caminho
que eu tenho para ti é para com meu filho, é com Jesus, né? Com Deus. Então, naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão. Naquele momento ainda, flor da pele, tudo que tinha acontecido, eu fui para casa da minha tia, descansar, fui dormir, né? Pela tarde nós íamos voltando. Depois que eu dormi pela tarde, eu voltei para casa de meu pai. E quando eu estava caminhando rumo ao caminho da casa de meu pai, estava eu, minha mãe, minhas tias, eu olhei para os céus, né, pela tardezinha, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado de ver essa vida de ilusão, essa vida de pecado, de bebida, álcool, prostituição. Essa vida que eu vivi, eu estou cansado, eu quero viver. Eu entrego minha vida a Ti, eu te peço a Tua ajuda, me liberta, me ajuda. Naquele dia em diante, eu não tinha percebido, mas algo mudou no mundo espiritual. Algo que tinha em minha vida, que me amarrava, que me acorrentava às drogas, à maconha, à prostituição, foi arrancado da minha vida. Ali começou um novo recomeço em minha vida. Foi uma declaração de arrependimento, uma declaração essa que gerou libertação em minha vida. Eu não precisei tomar remédios, eu não precisei me internar, mas eu precisei só apenas me arrepender do fundo do meu coração e entre eu e Deus, íntimo no meu coração, entreguei minha vida ao Senhor. Ali começou uma grande mudança em minha vida. Naquele momento ali, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu não sabia como orar, eu não sabia como buscar a Deus, não tinha a mínima noção. E ia trabalhar à noite, e lá eu orava em terços, orava em terços, não sabia como buscar o Senhor. E houve um momento na minha vida, em 3 meses, minha mãe veio adoecer da Covid-19, né? E naquele momento ali, 3 meses que eu estava livre, aí veio a doença da minha mãe com a Covid-19 em 2021. E logo o Espírito Santo tocou meu coração. Eu não sabia que era o Espírito Santo, mas hoje eu tenho essa convicção que era Ele. Ele me direcionou a jejuar pela vida da minha mãe, né? Comecei a fazer um jejum. A partir da noite que eu jantava, eu não comeria mais nada. Até no outro dia, pelo meio-dia, né? Até meio-dia eu não comia nada e nem bebia nada. Aí eu fiquei durante 1 mês e pouco nesse propósito de jejum. Só que no meio do processo, minha mãe piorou, né? Minha mãe piorou. E depois disso, eu perguntei a Deus por quê? Por que minha mãe tinha piorado se eu agora estava buscando a Deus, até jejum estava fazendo. Então, naquele momento, eu estava no meu trabalho, quando eu recebi essa ligação que minha mãe tinha piorado, que ela estava entubada, né? Não estava bem. Então, eu soltei o texto da minha mão, olhei para o céu, comecei a chorar e dizendo, Senhor, fala comigo, me diz o que aconteceu com a minha mãe, fala comigo se sou eu que estou fazendo algo de errado, que está te desagradando, ou seja o que for, mas eu te peço, fala comigo. Quando eu subir lá para minha guarita, eu vou me ajoelhar e vou falar com o Senhor. Peço que o Senhor possa falar comigo, né? Então eu subi para a guarita, onde eu trabalhava, na portaria.
Quando foi de madrugada, eu acabei cochilando, tive um sonho. Num sonho eu vi uma praçazinha de areia, o céu muito perto de mim, o céu. Vi um homem sentado longe de mim, num banco de pedra, de costa. Ele dizia para mim que a mãe teve, né, que foi falta de oxigênio no cérebro, né? E ele dizia a mim, siga em frente, siga em frente. Então, naquele momento eu me acordei, né? Eu entendi que Deus tinha falado comigo. Essa foi a minha primeira revelação que eu tive para com Deus. Esse homem dizendo o que ela teve e pedindo para me seguir em frente em seus caminhos. Entendi claramente o que ele estava dizendo. Depois de um tempo, fazendo quase um mês, minha mãe ainda internada, pediu um presente a Deus que eu fosse visitar ela no Dia das Mães. No Dia das Mães, um médico ligou para mim, para meu irmão, e meu irmão o médico dizendo que poderia ter uma visita, né? Então, nessa visita, eu fui visitar no domingo, e lá quando eu vi minha mãe entubada, daquela maneira que ela estava, eu logo chamei todos os médicos, comecei a orar com todos os médicos, pedindo para que eles cuidassem da minha mãe, fazendo uma oração, né? Deus usou minha vida naquele momento. Ali foi a primeira vez que eu senti Deus usar minha vida em oração, reunindo todos os médicos e orando pela minha vida da minha mãe. E quando eu cheguei em casa, eu tomei uma decisão, que a partir daquele momento eu ia ficar sem comer no pão e na água. Passaria 3 dias no pão e na água. Então assim foi, passei o domingo, segunda, quando foi terça-feira, pela madrugada, eu tive um sonho, que eu vi a minha mãe, né? Eu vi a minha mãe, e ela dizia no sonho que eu não iria mais voltar, que estava com medo, não iria mais voltar. E eu dizia no sonho para ela que ela voltasse para onde ela estava, que ela tinha que voltar, se ela poderia voltar para o nosso lar quando eu ficasse bem. Então, eu me acordei pela madrugada com esses sonhos, orei pela vida da minha mãe. A partir daquele momento, eu já não orava mais em texto, já orava já estendendo minhas mãos para os céus e falando com Deus, né? Eu não orava mais em texto, né? Eu orava já agora de joelhos. Então, a partir desse momento que eu tive esse sonho com a minha mãe, foi pela manhã, eu não deixava de fazer minhas coisas, eu orava, fazia minhas orações de manhã, de tarde, de noite, e meio de fazer minhas coisas, lavava minhas roupas, fazia comida, lavava roupa, fazia tudo. Só que meio-dia eu comecei a me sentir tonto, né, por falta d'água, né, alimento, nunca tinha feito esse jejum. Então, meio-dia eu fui entregar meu propósito de jejum a Deus, né? Eu disse ao Senhor que não estava mais suportando, não estava mais aguentando. Foi aonde, quando eu me ajoelhei para entregar o propósito de jejum meio-dia, foi aonde foi aonde o médico ligou, né? E disse para o meu irmão, ligou para o meu irmão correu para o meu quarto, botou no viva voz, e é onde eu vi onde eu ouvi o médico dizer que minha mãe tinha partido à meia-noite. Então, a partir daquele momento, houve em mim, meu coração se quebrou, eu quase ia também, porque eu senti literalmente meu coração se rasgar no meio. Né, comecei, meu irmão, minha família, em desespero. Né, não entreguei meu propósito de jejum, né? Continuei ali no jejum, mas com um pranto. Depois disso, eu tive um sonho que o inimigo vinha em mim, que eu não deixei de orar, nem deixei de buscar o Senhor, por conta de minha mãe ter falecido. Vinha o inimigo, né, e me ameaçava de morte, dizendo que se eu não parasse de fazer o que estava fazendo, ele iria tirar a minha vida, ceifar a minha vida, né? E eu não sabia o que ele estava dizendo, ceifar minha vida por quê? Se eu nunca tinha feito nada a ele.
sabia nem quem ele era, quem ele era, né? Então, o Espírito Santo disse, diga para ele de orar a Deus, pergunte a ele se é de orar a Deus. E eu perguntei de orar a Deus, ele abaixava a cabeça, né? Ele abaixava a cabeça e saía, né? Cabeça abaixo, quando eu dizia de orar a Deus. Porque ele queria me impedir de buscar a Deus, queria me impedir do que eu estava fazendo, que era buscar o Senhor. Então, eu me acordei pela madrugada, às 3 horas da madrugada. Eu senti literalmente um demônio dentro do meu quarto. Um medo, um terror tão horrível que tinha vontade de correr, abrir as portas da minha casa e sair correndo no meio do mundo. Mas eu senti muito forte, mais forte ainda, um desejo de orar e de buscar a Deus. Quando eu estava ali proclamando e buscando a Deus, não sabia orar, mas eu chamava pela presença de Deus, pedindo ajuda. Meu coração estava muito aflito, minha alma, meu espírito muito aflito, muito aterrorizado. E depois começou a vir uma paz, meu coração foi se acalmando, minha mente, meu espírito, meu ser, onde eu me acalmei, onde eu consegui depois me deitar e dormir. No outro dia eu clamei ao Senhor, porque o propósito de jejum que eu tinha feito pela vida da minha mãe foi que Deus levasse ela para o reino dos céus, né? Passei 3 dias, 3 noites, foi por conta da salvação dela. Então, naquele momento ali, eu fiquei pensando, poxa, o inimigo disse que ia me matar também. Será que ele matou minha mãe? Será que ele levou minha mãe para os infernos? Né? E naquele momento eu peguei, no outro dia eu orei a Deus, Senhor, eu te pedi que o Senhor pudesse levar minha mãe para o reino dos céus. Que o Senhor levasse ela para o céu, por isso que eu jejuei para a vida dela. Meu Senhor, só vou ficar bem se eu ver que minha mãe está bem. Porque se eu ver que ela está bem, eu fico bem, e eu prometo que eu vou seguir os teus caminhos. Porque eu entendi naquele dia que o Senhor falou comigo, que eu seguisse em frente, eu entendi seguir em frente em teus caminhos. Mas eu vou seguir os teus caminhos, só te peço que o Senhor me mostre que minha mãe está bem. Foi aonde eu fui dormir, eu me acordei, em uma igreja muito imensa, muito grande essa igreja. Eu vinha flutuando de cima, vi um altar muito alto, via homens e mulheres, né, de pé, e vi uma mulher louvando a Deus. Hoje essa mulher eu reconheço que é minha esposa. Vi essa mulher e vi um caixão fechado. E quando eu vi toda aquela cena naquele altar, muito grande, muito alto, eu vinha descendo, colocava meus pés no chão, já não via mais esse altar. Olhava para o lado, eu via várias cadeiras de plástico, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, e não tinha fundo. Não tinha fundo, nem para os lados, nem para o fundo. Não tinha fundo, não tinha paredes, essa é a igreja. E quando eu olhava para as cadeiras, eu via homens e mulheres sentados, mas só como fosse cores. Não via como fosse uma pessoa, via cores. Branco, azul, verde, cores. E quando eu olhava para o meu lado direito, eu via minha mãe se levantava. Eu me lembro que ela estava de branco, era magra, porque minha mãe era gordinha, né? Baixa. Então eu me lembro minha mãe magra, a idade de uns 30 anos, mais ou menos. Eu me lembro uma foto dela que ela tem. Uma base de uns 30 anos, cabelo longo. E ela falava comigo, né? Minha mãe falava comigo, abraçava ela, né? E pedia perdão, que ela me perdoasse por tudo que eu tinha feito no meu passado. Dizia que eu amava, né? E depois disso, veio um homem muito alto, com as vestes brancas, só via as pernas dele. Ele passava por mim na minha frente e eu percebia que as vestes eram brancas, transparentes, mas eu não via as pernas. Eram bem brancas mesmo. E ele dizia, vamos, agora temos que ir. Aí eu, mãe, a senhora vai para onde? Aí eu perguntava, o senhor vai levar minha mãe para onde? Ele não respondia, nenhum dos dois falava mais comigo.
E então eles andavam pelo corredor e eu me virava para ver eles indo pelo corredor. Só que eu não via, eu via minha mãe, mas não via mais ele, não conseguia ver ele, mas eu sabia que tinha um homem segurando a mão dela. No meio do corredor eles pegavam outra pessoa, viam a luz e sumiam. Nesse dia então eu percebi que minha mãe tinha ido realmente para o reino dos céus, que o Senhor tinha acabado de levar ela. Então ele me revelou isso. Desde então venho tendo revelações com o Senhor para a glória de Deus. Me alegro em Cristo, me regozijo no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, desde então, a minha vida hoje está nas mãos do Senhor, né? Hoje eu compreendo que nós fomos chamados para o louvor da sua glória, fomos feitos para o louvor da sua glória. E a minha vida tem sido em jejum, oração e leitura da sua palavra. Claro que nenhum de nós conseguiremos ser perfeito como Jesus, nosso Salvador, foi. Mas nós possamos se esforçar para dar o nosso melhor a Cristo. E Ele tem esse chamado para comigo, mas muitos são chamados por Ele. Hoje eu acredito que o Senhor está te chamando para fazer parte desse grande exército. Meu irmão, não sei por que você está passando, mas eu te digo, no momento da minha caminhada, eu perdi minha mãe, o emprego onde eu trabalhava à noite, me botaram para fora, né? Passei por momentos difíceis em minha vida, de acusações, de um homem que ainda não compreendia, não entendia a palavra de Deus, estava entendendo e compreendendo o que significa o mundo espiritual. E mesmo eu não compreendendo, nem sabendo o que o Senhor estava fazendo em minha vida, o Senhor operou uma grande obra, um grande milagre em minha vida. E o Senhor pode também operar um grande milagre em tua vida, se você permitir e receber Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Meu irmão, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder tua salvação? O que adianta eu ter casas boas? O que adianta eu ter dinheiro na minha conta? O que adianta eu ter um carro de luxo se não tenho Jesus? A minha prioridade deve ser Jesus Cristo em minha vida. Ele é o único que pode me sustentar quando o mar se levantar, quando o vento vier contra mim, tentar abalar o meu barco, tentar virar o meu barco. Ele está no meu barco. Meu irmão, o Senhor nos livra das tempestades. Ele permite que tudo isso aconteça para provar o nosso coração, para provar o nosso amor, para saber aonde estamos apegados. Fui provado pelo Senhor. Perdi minha mãe. Não perdi, eu ganhei. Na verdade, ela está no céu, no reino do Senhor. Meu emprego, fiquei desempregado. Passei por um momento de acusação. Para mim, nos meus olhos humanos, parece que estava se tornando cada vez pior a minha vida. No momento que comecei a buscar a Deus, mas na verdade, o Senhor estava me libertando. Eu amava demais a minha mãe acima de tudo. E isso, de alguma maneira, podia impedir os propósitos de Deus em minha vida. Então o Senhor levou ela para os céus, para a sua presença, e começou a trabalhar no meu coração, na minha alma e no meu espírito, no meu ser, me moldando conforme o seu caráter. Cada um de nós estamos sendo transformados conforme o seu caráter de Jesus Cristo. Aqueles que anseiam e desejam viver a vontade do Pai. Meu irmão, se você deseja viver a vontade do Pai,
Acredito que hoje é o momento. O Senhor deseja alcançar o teu coração. O Senhor bate a porta do teu coração e deseja ceiar para contigo. Ele não vai te obrigar da mesma maneira que Ele não me obrigou, mas Ele mostra o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o único que pode trazer salvação, libertação, cura. Ele é o único que pode te dar felicidade, alegria, a verdadeira prosperidade, mesmo nos momentos difíceis. Hoje o Senhor toca o teu coração e te diz: meu filho, volte para mim. Meu filho, eu te amo. Eu te desejo em minha casa. Vem para o gozo do Senhor. Então, irmão, recebe Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador e viva o novo de Deus em tua vida. Eu trouxe meu testemunho para ti, para que hoje pudesse eu ser um testemunho vivo que Deus é Deus nos céus e na terra, e em todos os lugares. Aquele que recebe Jesus em sua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração aqui. Querido e amado Deus e Pai Celestial, aonde, Pai, esse vídeo chegar, que venha tocar os corações, que venha tocar as vidas, que venha tocar os lares, que o Teu poderoso Espírito Santo seja enviado aos quatro cantos da terra, levando homens e mulheres ao arrependimento, reconhecer os seus erros, seus pecados, suas falhas, suas iniquidades, suas maldades. Gera em seus corações arrependimento, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tocando cada um deles, vai arrancando dos seus corações, meu Pai, tudo aquilo que os impede de ouvir a Tua voz, tudo aquilo que os impede de enxergar o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Vai quebrando grilhões, vai derrubando barreiras, muralhas, vai quebrando e destruindo obras malignas, Pai, nas suas vidas, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo vem afligindo os seus corações, preocupações, venham ser arrancados agora dos seus corações, de suas vidas, dos seus lares, das suas famílias. Sejam eles absolutamente livres, através do sangue do Cordeiro, através do poder de Deus, através do nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus. Sejam libertos completamente das trevas em nome de Jesus. Recebam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador em suas vidas, em nome de Jesus. Querido amado Deus, vai os guardando, vai os protegendo, cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Venha os abençoando com a tua paz, com a tua alegria, com o teu amor e com o teu Espírito Santo. Haja visitação aonde, Pai, aonde essa palavra chegar. Que o teu nome, meu Deus, que o teu nome, meu Pai, seja glorificado e exaltado, honrado e louvado, através do teu Filho Jesus Cristo. Espírito Santo, consagro este momento em teu altar, consagro, Senhor, meu Deus, em teu altar, esse vídeo, essa palavra que venha tocar os corações, assim como o Senhor fez em minha vida um verdadeiro milagre, também te peço que o Senhor possa operar um verdadeiro milagre nessas vidas. Em nome de Jesus, a ti eu oro, meu Deus, eu já agradeço. Amém.